Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Há alguns pensamentos errados, equivocados com relação ao chamado pastoral. Algumas pessoas acreditam que são pastores e que foram chamados por Deus para serem pastores porque têm algumas capacidades naturais, falam bem, se comunicam bem, gostam de estudar e acreditam que por isso foram chamados para o ministério pastoral. É verdade que essas qualidades vão estar ali atreladas ao exercício do ministério, mas não é tudo. O ministério pastoral exige bem mais do que isso. O ministério pastoral exige uma chama ardendo no coração daqueles que foram chamados por Deus. Há também outros que olham para o ministério pastoral e veem na vida do pastor aquilo que o seu coração almeja. De repente, um status que vão ter, uma posição que vão ter, até uma vida confortável que podem ter. Esses que pensam assim e olham para o ministério com estes propósitos não ouviram e não entenderam o que significa ser um pastor. Então, como saber de fato que fomos chamados por Deus? O que eu vou falar para você aqui é um pouco subjetivo, mas é comum na experiência de todos os grandes homens que foram chamados por Deus. Quando de fato Deus chama para o ministério, Deus coloca no coração um senso de necessidade, o peso da responsabilidade de anunciar e de pregar Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo falava sobre o seu ministério, e ao contemplar aquilo que havia recebido por Deus, ele diz que pesa sobre ele a responsabilidade, o dever de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. Essa é uma visão de quem de fato ouviu a voz de Deus, ouviu o que Deus falou ao seu coração e dali em diante abriu mão de tudo para anunciar Jesus Cristo e assim pastorear o povo de Deus, o rebanho de Deus. Esse é um sinal de que de fato ouvimos a voz de Deus falando aos nossos corações. Pergunte-se aí no seu coração, será que de fato eu consigo viver sem o ministério? Conta-se que quando alguns chegavam para Charles Spurgeon e falavam que eram chamados por Deus, ele conversando com essas pessoas dizia para elas que aqueles que foram chamados por Deus não sabem viver sem o ministério. Se você sabe viver sem o ministério, se no seu coração não arde o desejo de anunciar Jesus Cristo, pense em outra vocação. Sonde um pouco mais o seu coração e veja se de fato é essa a vocação que você recebeu de Deus. Uma vez que você foi chamado por Deus, uma vez que o ministério pastoral foi posto sobre você, duas responsabilidades você vai ter. Primeiramente, a responsabilidade de proclamar as boas novas. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, difíceis, em que o evangelho tem sido diluído e poucos pregadores estão cumprindo com responsabilidade os seus ministérios. Veja os púlpitos dos nossos dias, quantas pessoas que estão anunciando um evangelho sem Jesus. Uma boa notícia que tira a essência da notícia boa que Deus nos deu, Jesus Cristo. A segunda responsabilidade que pesa sobre a vida daqueles que ouviram o chamado de Deus é o compromisso de vivenciar a boa nova. Uma fé sem obras é morta, é assim que Tiago fala acerca daqueles que compreenderam o que Jesus fez, mas não vivem essa fé, não têm uma fé operosa. Se de fato ouvimos o chamado de Deus em nossa vida, é preciso unir palavras e obras, é preciso viver aquilo que nós pregamos. Se você está com dúvidas acerca do chamado de Deus em tua vida, ore, peça a Deus que confirme em seu coração, que acenda em seu coração um desejo de pregar o Evangelho com fidelidade e pastorear o povo que pertence a Ele. Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Também compartilhe esse vídeo com quem precisa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.